Eu vou chamar agora Felipe Monteiro, que é comentarista de política do Contexto Metrópolis, mas vai aqui no Agora Metrópolis, porque eu preciso saber um detalhe. Felipe, como você acha que o Centrão vai se posicionar nesse momento em que Flávio Bolsonaro cada vez está mais relacionado a Daniel Vorcaro? Lembrando sempre que quando a gente fala de Centrão, não estamos falando apenas de apoio num eventual governo. A gente está falando também de horário eleitoral, de propaganda durante a campanha, que a gente sabe que faz muita diferença. Boa tarde, Rafa. Boa tarde aos telespectadores. Prazer estar com você aqui no Agora, falar um pouquinho sobre política, né? Ela fala mais sobre política, fala muito sobre política, não um pouco não. Ô, Rafa, o Centrão é aquele grupo de parlamentares que fica esperando, né, para ver para que lado vai o vento para ir junto. É bom lembrar, por exemplo, que você mesmo bem colocou aqui, né, recentemente o presidente Lula sofreu uma derrota muito grande no Congresso Nacional, né? Teve a indicação do Messias reprovada pelo Senado Federal, teve os vetos derrubados em relação à lei da dosimetria, tudo isso porque naquele momento o vento soprava favorável ao Flávio Bolsonaro. Então o Centrão meio que achando que o Lula perdeu o poder, ou estava em vias de perder o poder, estava enfraquecido, o Centrão foi para o lado do Flávio Bolsonaro e deu essa derrota ao Lula. Agora, com a revelação da relação do Flávio Bolsonaro com o Daniel Vorcaro, fica uma incógnita. Será que o Centrão vai mudar o vento e vai largar a mão do Flávio Bolsonaro, que estava segurando, e vai apoiar o Lula? Eu acho que está tendendo que sim, Rafa. E te falo por quê. Né? É bom lembrar, por exemplo, que os projetos prioritários do governo para esse ano, que era a PEC da Segurança Pública, que estava enrolada no Senado Federal, e também a questão da alteração da, da, da jornada de trabalho de 6 para 1 para 5,2 estava sendo segurado na Câmara dos Deputados, começou já a andar. Né? Isso mostra claramente que o Centrão está vendo que o Lula, nesse momento, está muito mais forte do que o Flávio Bolsonaro por conta dessa questão do Daniel Vocaro e do Banco Master. Agora, a gente sabe que a questão do Banco Master envolve diversos partidos políticos, envolve diversos políticos, independente de viés ideológico e partidário. Então, tudo pode mudar na semana que vem, quando vir mais revelações em relação ao Banco Master, em relação a esse problema do Daniel Vocaro. Rafa. Ô Felipe, a gente pensa que Daniel Vorcaro era tão democrático, né? Ele realmente está ali participando de todas as vertentes políticas. E eu quero continuar com você, porque a gente vai fazer um pequeno debate aqui. Porque o senador Flávio Bolsonaro, ele está visitando São Paulo para encontros reservados aí com agentes do mercado financeiro e empresários lá na Faria Lima, que a gente sabe é o centro financeiro aqui do Brasil. Ele teve almoço com empresários hoje e no período da noite vai jantar com representantes do setor de turismo. E na quinta, ele vai fazer outra rodada de encontros com agentes do mercado. E quem dá mais detalhes é o nosso repórter lá de São Paulo, Ramiro Brits. Ramiro, me conta como é que está sendo essa agenda de Flávio Bolsonaro e, principalmente, o que é que ele espera conseguir com essas visitas à Faria Lima. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Felipe. Olha, os encontros estão a 7 chaves. A gente realmente tem tentado encontrar aí onde está o Flávio Bolsonaro, né, que disse, segundo a sua assessoria, que desembarcou em São Paulo hoje, seria para almoçar com empresários e à noite falar com pessoas do setor do turismo. Acabei de receber a mensagem de um empresário aí do setor do turismo, que eu perguntei, né, sobre a reunião com o Flávio. Ele falou, olha, ninguém que eu conheço vai se reunir com o Flávio hoje. Então a gente está na dúvida, né, se são empresários aí muito grandes que não querem se comprometer com uma campanha específica, ou se a própria campanha não quer que apareça aí com quais empresários o Flávio Bolsonaro vai se encontrar. Está tudo uma grande incógnita sobre essas reuniões. Agora, sempre quando a gente fala sobre o Flávio Bolsonaro, a gente tem essa missão de dar um termômetro ali da Faria Lima, de falar com os empresários, os investidores, os economistas, saber o que eles pensam sobre esse nome. Porque eles aceitaram a candidatura do Flávio Bolsonaro, de certa forma, a contragosto, né? O candidato ideal, sempre foi dito abertamente por agentes do mercado, seria o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que vai tentar a reeleição, né? Depois, o pessoal começou a se acostumar com a ideia do Flávio Bolsonaro candidato, e aí veio a bomba, que foi primeiro esse áudio, né, revelado pelo The Intercept, sobre ele ter, então, uma relação com o Daniel Vorcaro pedindo dinheiro para um filme.
logo quando saiu essa notícia, eu fui logo falar com alguns agentes do mercado, economistas, empresários, ver o que eles estavam pensando sobre isso. E a primeira sensação foi essa, como eu falei, caiu como uma bomba, o pessoal já estava pensando, talvez seja o momento da família Bolsonaro tirar o time de campo, Romeu Zema está ali no aquecimento já, pensando em outros nomes, até Renan Santos foi mencionado, mas o Zema com bem mais ênfase, pensando em outras alternativas para a candidatura do Flávio. Depois, horas depois, não chegou nem no outro dia, à noite daquele mesmo dia, o pessoal já estava mais, peraí, calma aí, tem que se comprovar, tem que ver os recibos, tem que ver quanto que foi, como é que vai ser essa história. E esse pensamento se consolidou. Ontem mesmo eu estava conversando com pessoas, com empresários, nossos repórteres aqui também conversaram, do Metrópolis, a gente trocou essa ideia na redação e falou, o pessoal está numa coisa meio assim, a gente apoia o Flávio se for parar por aí. Se tiver novos escândalos relacionados, novos episódios relacionados com o Daniel Vorcaro, novos episódios relacionados ao escândalo do Master, vai ficar cada vez mais difícil. E o problema foi esse, né? Já saiu ontem um furo aí da coluna do Igor Gadelha falando que o Flávio Bolsonaro se encontrou com o Daniel Vorcaro. Hoje já saiu novamente que foi às vésperas dele ser anunciado como candidato do PL, o candidato apoiado por Jair Bolsonaro à presidência da República. Então o pessoal está com um pouco de pé na orelha, por isso uma pulga atrás da orelha, né? Um pouco de pé atrás. Por isso até que a gente botou na matéria que publicamos hoje, os repórteres Vinícius Passarelli e a Rebeca fizeram essa matéria, teste de resiliência, porque ele já nunca foi o nome favorito da Faria Lima, né? O pessoal preferia realmente que fosse o Tarcísio de Freitas o candidato. Mas deram um voto de confiança e agora o Flávio precisa testar a sua resiliência com a Faria Lima. Ramiro, muito obrigado por estar aqui com a gente. Sei que você tem que liberar o estúdio para a gente fazer gravações. Então, eu vou continuar aqui esse papo com o Felipe Monteiro. Felipe, eu quero